Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal, Professor Pedro Paulúcio, Matemática. E no vídeo de hoje nós daremos continuidade ao nosso curso de probabilidade para o ensino médio. Nos próximos slides nós veremos quais conteúdos vamos abordar, ok? Vem comigo. Como continuidade do nosso curso, no primeiro vídeo, que é a primeira parte dessa sequência de aulas, nós vimos alguns conceitos básicos, primordiais para o início do estudo da teoria das probabilidades. Hoje nós vamos dar os primeiros passos do cálculo das chances, né? Ou seja, de problemas onde vocês vão calcular a probabilidade de algum evento ocorrer, ok? Utilizando o conceito de espaço amostral, a análise do espaço amostral, o cálculo de elementos do espaço amostral baseado no problema e utilizando, em alguns momentos, os métodos de contagem que já trabalhamos no terceiro ano do ensino médio. Neste caso, muitos problemas pedem, né, que você use a combinação, ou o princípio fundamental da contagem, ou o arranjo, né, que está vinculado ao princípio fundamental da contagem, permutação também, entre outros problemas, entre outros tipos de métodos que nós já utilizamos, ok? Bom, quais são esses primeiros passos a serem dados na aula de hoje? Nós temos aí frequência relativa e probabilidade, definição de probabilidade, probabilidades em espaços amostrais equiprováveis e propriedades das probabilidades. Não das probabilidades, mas sim do cálculo de probabilidade. Eu tomei o cuidado, vocês vão notar nos próximos primeiros slides, que eu resolvi debater um pouco a respeito da ideia de frequência relativa, porque alguns alunos podem chegar nesse curso desligados de um conceito tão básico de estatística que se estuda desde o ensino fundamental, mas às vezes fica despercebido, fica esquecido por aí. Tá? Então eu coloquei uma situação, um problema para a gente analisar só para recordar, o que tornou provavelmente o vídeo um pouco extenso. Tá? Mas como se trata de um curso, eu peço que vocês tenham um pouco de paciência e assistam ele até o final. Tá bom? Lembrando, se você gostou de alguma parte do vídeo inteiro, por favor, deixe seu like aqui embaixo do vídeo. Bom, então vamos debater a frequência relativa, depois pegar a ideia dela e trazer o conceito do cálculo das chances vinculado a essa frequência, com um contexto histórico que vai estar aí por trás. Ok? Então vamos ao primeiro conceito do nosso primeiro passo para o cálculo da probabilidade. Antes de iniciarmos a discussão da frequência relativa na probabilidade, vamos lembrar o conceito de frequência relativa independente dessa teoria, tá? Independente da teoria das probabilidades. Veja bem, vamos supor que exista uma turma X de um determinado curso, não importa qual. E nessa tabela, nós temos o registro de frequência dos alunos em 5 aulas desse curso. Note que o aluno A não tem falta, o aluno B tem uma falta, o C não tem falta, o aluno D tem 2 faltas e o aluno E uma falta apenas. Registre bem. Tá? Bom, note que o aluno D faltou 2 das 5 aulas ministradas no curso. Bom, dessa informação nós vamos extrair a frequência relativa do aluno. Como assim frequência relativa do aluno? O próprio nome já diz, a frequência, vocês sabem, que é, né, uma quantidade, ok, bem definida de alguma
coisa, de alguma grandeza. No caso aqui, vou comparar a frequência. Na frequência você tem duas informações complementares, a presença e a falta. Quando você soma a presença com a falta, você encontra os dias de aula, por exemplo. Então, são duas informações que se complementam. Tá? Então, nesse caso, nós vamos analisar, eu quero analisar no meu problema o percentual de faltas. Na verdade, eu estou trazendo aí o percentual, mas eu quero trazer o relativo de faltas em relação às aulas todas. Como é que se dá essa análise? Não é nem um cálculo, é mais uma análise. É feito da seguinte forma: nós vamos registrar a razão entre o número de faltas e o número de aulas. Olha lá. 2 no numerador, 5 no denominador, 2 dividido por 5, 0,4. 0,4, portanto, é a minha frequência relativa às faltas do aluno D. Essa fração 2/5, na verdade, é uma razão 2 para 5, que é igual a 4 décimos, ela também vai poder ser representada como 40%. Aqui já vai uma dica que vai ser útil em alguns problemas, tá bom? Se eu pegar o 0,4, que é um número decimal, eu quero converter esse número decimal para percentual, ou seja, para uma taxa percentual, um número percentual, basta eu multiplicá-lo por 100. Ou seja, ando com a vírgula 2 casas para a direita, então eu tenho 40%. Qual o processo que nós fizemos aqui? Né? No caso, nós dividimos o 2 pelo 5, encontramos 0,4. Em seguida, nós multiplicamos por 100. E daí, então, nós transformamos uma fração em uma taxa percentual ou um valor percentual. E esse cálculo aí rapidinho, ele vai ser útil quando o problema explicitar a necessidade do resultado ser em valor percentual, a chance em valor percentual ou a probabilidade. Quando isso vai acontecer? Bom, quando ele pedir, quando for uma questão de múltipla escolha e uma das alternativas estiverem em valor percentual, ou quando você quiser. Porque se for um problema, que no caso dos problemas da aula de hoje não definem se o resultado deve ser registrado por percentual ou por taxa decimal. Então, eu prefiro deixar nesse primeiro momento no valor de razão, ou seja, uma razão, que uma razão já diz muito para a gente a respeito da probabilidade daquele evento, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. Então, por enquanto, eu só mostrei aqui para ficar registrado e usarmos esse cálculo quando houver necessidade, no cálculo das probabilidades. Bom, então frequência relativa é isso. Tá? É uma razão entre aquela variável que eu estou querendo trabalhar, né, e a quantidade de elementos do meu espaço amostral, no caso aqui, de todos os meus resultados possíveis. Ok? Vamos continuar. A partir daí, nós teremos agora a frequência relativa e a probabilidade. O que significa isso? Isso, na verdade, é basicamente um texto histórico que foi retirado do livro Matemática, Ciências e Aplicações, de 2016, se não me engano, do Gelson Iese. Para quem não tem, é esse livro aqui, e para quem tem também, tá? Foi retirado desse livro. Eu gosto de falar mostrar porque é referência da nossa aula, tá? É esse livro aqui, mais o outro que eu já mostrei na última aula, são os livros que eu uso como referência para mostrar, elaborar o material e até alguns exercícios, tá? Bom, continuando então, vamos ler esse texto e entender o que aconteceu nessa historinha. Foram feitos 80 lançamentos sucessivos de uma moeda honesta. Então, dada uma moeda honesta, tá?
você tem duas possibilidades de resultado: cara ou coroa. Vou deixar minha moedinha aqui. Bom, mas nos 80 lançamentos sucessivos dessa moeda, você teve 37 resultados cara e 43 resultados em coroa. Veja que, mais uma vez, eu estou considerando a letra K como cara e a letra C como coroa. Okay? Se formos fazer a frequência relativa desse experimento em cada uma das duas variáveis, vamos chamar aqui de eventos, né? 37 está para 80, né? E aí você vai ter uma taxa decimal de 0,4625, tá? Já a frequência relativa do evento C, ou seja, de ocorrer coroa, é 43 sobre 80, e aí nós temos 0,5375, tá? Bom, guarda essa informação, tá? Note que você tem ali 0,46, né? Quase 0,5, 0,53, quase 0,5. Tudo bem. Bom, nós tínhamos 80 lançamentos nesse fenômeno. Agora nós vamos melhorar esses dados. Nós vamos aumentar esses lançamentos de 80 para 200, ou seja, eu vou fazer mais 120 lançamentos da mesma moeda. Agora vamos fazer novamente aquele cálculo da frequência relativa da realização de cara e de coroa. Olha lá, então nos 200 lançamentos, agora dos 200, né? Nós fizemos mais 120, ficamos com 200 lançamentos. Então, desses 200 lançamentos, contando já com os 80 anteriores, nós temos 96 caras e 104 coroas registradas nesses 200 lançamentos. Desse modo, a frequência relativa ao evento K passou a ser 0,48. Antes ele era 0,4625, né? Aproximando ali, a gente fica com 6, 46, e ele foi para 0,48, né? E já o registro de coroa, nós temos 0,53, passou para 0,52. Ou seja, nós aumentamos o número de lançamentos desse experimento e a frequência relativa dos dois resultados se aproximaram mais ainda de 0,5. Ok? Começaram a captar a ideia. No último vídeo, na última aula, eu cheguei a dar um spoiler a respeito desse experimento, desse fenômeno aqui, né? Para você que viu a minha primeira aula, você vai lembrar desse comentário que eu fiz, tá? Voltando aqui. À medida que aumentamos o número de lançamentos, né, a gente verifica, pelo experimento, que as frequências relativas correspondentes às ocorrências de cara e de coroa ficam mais próximas entre si. Lembre que eu sempre estava falando do meio, na referência do 0,5. E do 80 para 200 lançamentos, você vê que eles se aproximaram mais ainda de um determinado valor, que eu já dei o spoiler dizendo que era 0,5. Tendo a igualdade, ou seja, se aproximando do mesmo número, dada pelo valor 0,50, 0,5, né? Quando isso ocorre, dizemos que o espaço amostral relativo é o lançamento da moeda de outra moeda é equiprovável. Como assim equiprovável? A partir desse experimento de muitos lançamentos de uma moeda, chegamos à conclusão, essa é a moral da história, chegamos à conclusão de que você, no caso, quem jogou, né, se aumentasse, se essa pessoa que jogou aumentasse, por exemplo, para 500 lançamentos, a frequência relativa de cair cara e a frequência relativa de cair coroa ia estar muito mais próxima de 0,5, né? Você ia ter os números decimais, os algarismos, né, depois do 5 iam ficar cada vez mais próximos de 0, tá? Enfim, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse espaço amostral desse experimento aleatório,
ele é um espaço amostral equiprovável, né? Equi é um prefixo muito usado na matemática para classificar alguns objetos em qualquer área da matemática. Na verdade, em especial na geometria, né? Mas em outras áreas também usamos um pouco, que diz que aquele objeto está sendo igual a outro. Ponto, né? E provável é a questão de chances de ocorrer, né? Qual é a chance daquele objeto, daquele fenômeno ali ocorrer? Então, se você tem vários fenômenos, no caso aqui, o fenômeno de cair cara e o fenômeno de cair coroa é equiprovável, significa que esses dois fenômenos têm a mesma chance de ocorrer. Tá ok? Esse fenômeno, na verdade, essa experiência aleatória, tá? Esse experimento, não a experiência aleatória, mas sim o experimento que ocorre, tá? Ele vem dessa historinha aí, ó. O Conde de Buffon, quem fala francês, por favor, leia aí na sua casa corretamente. Eu não sei falar francês. Viveu ali, né, no 1707 a 1788, matemático com algumas ircunsões na teoria das probabilidades, no contexto de jogos, tá? O que aconteceu com ele, né? Ele teria lançado uma moeda 4.048 vezes, obtendo a face cara 2.048 vezes, de modo que a frequência relativa do evento cara, K, é 2.048 sobre 4.048, e aí você já tem ali, ó, 0,5059. Você vê que a primeira casa decimal após o 5 já é zero. Então já está muito mais próximo de 5, de 0,5. Tá? Naturalmente, né, você vê o evento complementar, porque cair cara é o evento complementar de cair coroa. Lembre da última aula. Tá? Entre cair cara e cair coroa não tem interseção. Né? Não tem elementos em comum. Não tem nada em comum entre esses dois eventos. Então, eles são complementares, é porque eles completam o espaço amostral de opções, ou seja, o rol de opções daquele evento, daquele experimento. Tá? Bom, aí você tem 0,49, bem mais próximo. Né? Então, você vê, nós tínhamos no último experimento 200 lançamentos. Aqui a gente tem 4.480, estava muito mais próximo. Tá bom? Observe a proximidade dos valores, muito mais próximo de 0,5. Aí está a foto do senhor, né, o seu conde aí. Enfim, vamos prosseguir. Discutida a frequência relativa e a probabilidade, agora nós vamos entrar para a definição de probabilidade. Nessa parte da nossa aula, nós não estaremos ainda calculando efetivamente a probabilidade de um certo evento dentro de um espaço amostral. Tá? Um dos últimos itens da nossa aula, ou tópicos, serão o cálculo efetivamente. Por enquanto, nós vamos entender a definição, que é intuitiva, da teoria das probabilidades. Tá bom? Vem comigo. Definição. Vamos lá, essa parte é um pouquinho chatinha de entender. Tá? Considere esse espaço amostral com os elementos A1, A2, A3, A4, A5 até um AK. Ou seja, eu tenho K elementos nesse espaço amostral. Se eu tenho K elementos nesse espaço amostral, ele é um espaço amostral finito. Tá? Ele é limitado, ele vai até K elementos. De um experimento aleatório. Ficou um aleatório, mas vocês sabem que esse O aqui ele não existe. Né? Saiu sem querer. Bom, então temos um espaço amostral com K elementos. Eu disse que é um A1, A2 até o AK. Para cada elemento N, com esse N indo de 1 até K, consideramos o evento unitário AN.
O que isso quer dizer? Eu quero dizer que cada elemento vai formar um evento, tá? Nós vimos no último vídeo que nós pegávamos o espaço amostral e selecionávamos um subconjunto dele, um não, né? Vários, mas de um em um você formava subconjuntos que eram eventos. Nesse caso aqui, eu vou selecionar subconjuntos unitários, ou seja, subconjuntos com um elemento só. Então, eu vou selecionar K eventos. Vamos lá. Vamos associar a cada um desses eventos um número real, indicado por P de AN ou P de N. A gente vai usar mais, na verdade, a gente vai usar qualquer uma das duas, tá? Notações. Mas para essa demonstração, nós vamos usar mais essa porque é mais fácil de enxergar, tá? Então, P de N, o que é P de N? É a probabilidade do evento N acontecer. Então, chamado de probabilidade de ocorrência do evento AN, tá? De modo que, aqui vai a definição, tá bom? Vamos entender a definição. Vocês vão entender direitinho, tá bom? Primeira situação. A probabilidade, esse número real, gente, esse número real aqui, ó, esse número real é um número. Então, foquem. Probabilidade é um número, tá? Associado àquele evento. Esse número vai estar entre 0 e 1. Eu cheguei a dar esse spoiler lá no outro vídeo também, em algum comentário. Ele vai estar entre 0 e 1 para todo n de 1 a k. O que é para todo n de 1 a k? Para todos esses caras aqui, tá? Todos esses caras. E quando você soma, antes de eu falar enquanto você soma, 0 menor ou igual a P de n, que é menor ou igual a 1. O que isso quer dizer? O P de n, ou seja, a probabilidade do evento AN acontecer, ele vai estar entre 0 e 1, e pode ser o 0 e pode ser o 1. E nós vimos lá na explanação de eventos de um experimento aleatório, que quando o evento ele é um conjunto vazio, né, nós temos, então, um evento impossível de ocorrer. É o caso desse igual aqui a 0. Tá? E quando o espaço amostral é idêntico ao evento, ou seja, o número de elementos do evento é igual ao número de elementos do espaço amostral, claramente os elementos são os mesmos, o que vai acontecer? Vai acontecer essa parte aqui, ó, que é o P de n menor ou igual a 1, é esse igual aqui a 1 que eu estou me referindo. Os demais casos estão entre o 0 e 1. Tá? Uma outra configuração da definição de probabilidade é a seguinte, é que a soma de todos, da probabilidade de todos os elementos do espaço amostral, ou seja, a probabilidade de ocorrer a 1, probabilidade de ocorrer a 2, probabilidade de ocorrer a 3, a 4, a 5, a 6, e a k é igual a 1. Ou seja, a probabilidade de todo mundo ocorrer é o evento certo, é 1, tá? Mas essa definição ela é imprescindível, ela é muito importante, até porque nós acabamos de falar sobre espaços amostrais equiprováveis, tá? E existem fenômenos onde os espaços amostrais não são equiprováveis. Nós comentamos na aula passada que muitos problemas vão aparecer para a gente assim, dado uma moeda não viciada, um dado não viciado. O que significa isso? Suponhamos que essa moeda seja viciada. Essa moeda aqui ela é República Portuguesa, 1930. Então, aqui é a cara e aqui é a coroa. O que seria uma moeda viciada? Uma moeda viciada seria do seguinte tipo: a distribuição da massa da moeda estaria mais condensada do lado cara, de modo que cara caia para a mesa e a coroa ficasse para cima nos lançamentos. Na maioria dos lançamentos isso iria acontecer. Por quê?
porque tem uma massa, né? Uma quantidade de massa distribuída, enfim, física e química não é muito a minha área, mas a probabilidade seria maior de cair cara ou coroa, enfim, a outra, tá? E isso aí desequilibra a questão do espaço amostral equiprovável, né? Ou seja, a chance de cair cara não vai ser a mesma chance de cair coroa, e aí vai ter o problema, vai informar para você uma proporção entre elas, e aí nós utilizaríamos essa parte da definição de probabilidade para poder resolver o problema, tá? Eu vou fazer um vídeo extra, não vai ser publicado hoje, tá? Não vai fazer parte dessa sequência hoje, mas eu vou publicar um vídeo extra resolvendo alguns problemas em que aparecem objetos do experimento aleatório que não são honestos, ok? Mas vamos continuar. Então, o que nós precisamos saber? Que a probabilidade de todos os eventos somados de um espaço amostral tem que dar 1. Observe esses exemplos aí que eu coloquei. Primeiro exemplo. No lançamento de uma moeda honesta, dizemos que a probabilidade de ocorrer casa é 1/2. Nós vimos no experimento aleatório lá da frequência relativa e probabilidade, porque ele se aproxima muito de meio. Então, assim como a probabilidade de ocorrer coroa também é meio. Olha só. Temos um espaço, nós ainda não entramos no espaço amostral no estudo do conceito. Mas veja bem, se a gente tem um espaço amostral equiprovável, e todos os eventos têm que ter a mesma probabilidade de ocorrer, e temos a segunda parte da definição da probabilidade, que diz que a soma das probabilidades tem que ser 1, claramente, esse evento cara e esse evento coroa tem que ser 1/2. Por quê? Se eu tenho dois elementos no meu espaço amostral e a soma deles dois tem que ser 1, eles são iguais, pego 1 e divide por 2. Eu tenho, então, probabilidade meio para cada. Tá bom? Já dei um spoiler porque eu vou falar disso mais tarde, mas vamos lá. Assim como a probabilidade de ocorrer coroa também é 1/2, pois, como vimos, lançando-se a moeda um grande número de vezes, espera-se que a frequência relativa ao evento cara, que é o K, seja muito próxima de meio, assim como a frequência relativa do evento C. Tá? Já dei um spoiler do que eu vou falar e a gente voltou lá na frequência relativa. Nós estamos andando nesse cronograma aí na minha aula. O segundo exemplo, agora indo para o dado, né, que são dois objetos muito usados nesses problemas de probabilidade, principalmente problemas introdutórios de probabilidade, é o seguinte. Considerando agora o experimento que consiste em lançar um dado não viciado, novamente um dado não viciado, de forma análoga ao exemplo anterior, é possível supor que a probabilidade de sair cada face, cada uma das 6 faces é 1/6, pois 1/6 é o valor aproximado para a frequência relativa de cada um dos eventos sair 1, sair 2, sair 3, sair 4, sair 5, sair 6, à medida que o experimento for repetido um grande número de vezes. Tá? Então, pega um dado, foi inclusive acho que o dado que eu falei a respeito na última aula, no spoiler que eu dei. Pega um dado, joga 4.000 vezes e faz os registros. E aí você vai ver aproximadamente 1/6 em cada frequência relativa, ou seja, na frequência relativa de cada face. Ok? Quem tiver tempo de disposição, pega uma moeda, pega um dado perfeito, ou então qualquer situação aí que a gente pode, né, tá manipulando, e faz esse registro para algumas jogadas e vai aumentando e vai vendo o que acontece. É muito interessante essa experiência. Bom, o experimento aleatório de um dado, assim como o lançamento de uma moeda, é considerado equiprovável, já que todos os eventos unitários têm a mesma chance de ocorrer. Então, o que configura um evento ser equiprovável? Exatamente isso que eu já vim falando desde, pelo menos, alguns slides atrás. Tá bom? Bom, prosseguindo,
Nós vamos agora entrar na probabilidade em espaços amostrais equiprováveis, tá? Agora a coisa vai tomando uma forma, né, dos problemas a serem debatidos, estudados no terceiro ano e principalmente no Enem, tá? Vem comigo. Da última explanação, das últimas, né? Nós sabemos que, dado um espaço amostral com K elementos, elemento A1, A2 até o AK, esse espaço é equiprovável quando a probabilidade de cair P1, P2, P3 até o PK, isso aqui é K, é igual. Quer dizer, são iguais as probabilidades. E como, olha lá, a probabilidade de cair P1, P2, PK somadas é igual a 1, então cada PN, ou seja, o que é PN? O PN é a probabilidade 1, probabilidade 2, 3, tanto que eu coloquei, ó, o N pertence de 1 a K, tá? É 1 sobre K. A probabilidade de cada um deles é 1 sobre K. Porque eu peguei os K eventos, né? E peguei também o evento certo, que é 1, e dividi por essa quantidade de K. Ficar 1 sobre K para P1, 1 sobre K para P2, 1 sobre K para P3, quando eu somo tudo dá 1. Tá? Considere agora um evento E desse espaço amostral aí que a gente está trabalhando. Tá? A gente definiu esse espaço amostral aqui. Então, desse espaço amostral, considere um evento E. Tá? Então, vamos lá. Lembrando da última aula, o que é um evento? É um subconjunto do espaço amostral. Se é um subconjunto do espaço amostral, olha aqui para mim. Deixa um pouco essa teoria de lado. Olha para mim. Se nós estudamos lá, um evento é o quê? É um subconjunto do espaço amostral. O que significa? Na verdade, são vários subconjuntos. Né? Então, eu tenho subconjunto vazio, subconjunto igual ao conjunto, que é o caso do espaço amostral, e o subconjunto de partes do espaço amostral. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o número de elementos desse subconjunto, ou seja, o número de elementos do evento, vai ser menor ou igual que o número de elementos do espaço amostral. Né? Então, por exemplo, eu tenho lá lançamento de um dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem um subconjunto dos números pares, ou seja, ocorrências caem em número par. Quantos elementos tem? 3. Quantos elementos tem no espaço amostral? 6. Um outro. Cair número menor ou igual a 6. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ué, quantos tem no espaço amostral? 6. É um subconjunto. Tá bom? Estou explicando tudo isso, vocês vão ver por que agora. Justamente por causa disso aqui, ó. X menor ou igual a K. Se você tem um espaço amostral com K elementos e um evento com X elementos, é porque X é menor ou igual a K. Tá? Vamos lá, então. A probabilidade desse evento vai ser a probabilidade do primeiro elemento, mais a probabilidade do segundo elemento, mais a probabilidade do terceiro elemento, até chegar na probabilidade do último elemento, que é o elemento AX. Tá? Bom, do espaço amostral, nós sabemos que a probabilidade de cada elemento é 1 sobre K, porque nós temos K elementos lá. Tá? Sabendo disso, eu vou substituir o P de 1, o P de 2 por 1 sobre K, até o X. Então tá lá, ó. O P de 1 está aqui, o P de 2 está aqui, o P de X está aqui. Bom, o que eu falei? Que eu tinha X parcelas. Eu tenho X parcelas aqui. Se eu tenho X parcelas e essas parcelas são frações com denominadores iguais e o numerador igual a 1, basta eu multiplicar essas frações iguais por x.
Então fica x vezes 1x, x sobre k. Quem é x e quem é k? X, gente, é o número de elementos do evento. Quem é k, gente? É o número de elementos do espaço amostral. Daí, a gente vai para uma formulazinha que muitos dizem que é uma definição da probabilidade. Mas, na verdade, a definição da probabilidade é o que nós vimos lá atrás. Aqui é uma conclusão de uma argumentação para probabilidades de espaços amostrais equiprováveis. Olha lá. Probabilidade de sair ou de ocorrer o evento é a razão, você vê que a gente descobriu ali aquele x sobre k, entre o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral, que nós estamos usando desde o início a letra grega ômega. Até discutimos sobre isso lá atrás, no último slide. Né? Bom, se o meu aí vamos voltar aqui para o x menor que k. Se o x fosse igual a k, o meu evento ia ter a mesma quantidade de elementos do meu espaço amostral. Então, essa probabilidade seria 1, porque eu ia dividir um número por ele mesmo. Teríamos o evento certo. Agora, se o evento não tivesse elementos, ele seria um conjunto vazio, o n de S seria igual a 0. 0 dividido por qualquer elemento, 0 dividido por k, é 0. Ok? Agora, passada essa razão, tá? Até porque essa razão ela é primordial, tá? Ela vai resolver os nossos problemas por enquanto, tá? Eu digo por enquanto porque mais para frente vai aparecer outras configurações de cálculo de probabilidade. Mas esse é o caso para probabilidade de espaços equiprováveis, espaços amostrais equiprováveis, tá? Agora vamos entrar para as propriedades interessantes. Quais são essas propriedades? Primeira propriedade, a probabilidade do evento certo é igual a 1. Nós já falamos, nós já argumentamos, mas vamos pensar um pouquinho mais aqui. Vamos descrever o que nós pensamos lá atrás. Olha só, o que é o evento certo? O evento certo, dado o evento tá? Então, o número de elementos do evento ele vai ser igual ao número de elementos do espaço amostral, tá? Isso é o evento certo, tá bom? Vamos considerar isso que seja x, né? Ou seja, a probabilidade de ocorrer o evento vai ser exatamente o quê? A razão entre o número de elementos do evento, que é x, sobre o número de elementos do espaço amostral, que também é x. Ora, então, 1. Um outro exemplo. Probabilidade do dado não viciado, quando eu quero saber a probabilidade de ocorrer um número menor ou igual a 6. Quantos elementos tem no meu espaço amostral? 6. Quantos elementos tem no meu evento? 6. 6 dividido por 6 é 1. Ok? Já na probabilidade do evento impossível, o que é o evento impossível? Vamos voltar lá na última aula. Um evento impossível é quando o número de elementos do evento é igual a 0. Ora, então a probabilidade desse evento ocorrer, ela vai ser o quê? Bom, lembrando, é o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Quantos elementos tem no evento? Nenhum. Quantos elementos tem no espaço amostral? Nem me interessa aqui, porque eu sei que 0 dividido por qualquer coisa é 0. Está aqui. 0 e aqui 1. Essa propriedade 3, ela se parece um pouco com aquela definição lá atrás de probabilidade, né? Bom, vamos considerar um evento Esse evento ele não vai ser nem certo, nem impossível. Veja bem, se você tem um evento nulo, bom, o evento nulo, ele tem 0 elementos. Se você tem um evento certo, o evento certo vai ter o número de elementos do espaço amostral. Ok? Se esse evento ele não é nem impossível, nem o certo, isso significa que o número de elementos dele está entre 0
0 e o número de elementos do espaço amostral, né? Agora, se eu dividir toda essa desigualdade por n de ômega, ou seja, pelo número de elementos do espaço amostral, que é diferente de 0, tá? O que a gente vai ter? A gente vai ter 0 dividido pelo número de elementos do espaço amostral menor que o número de elementos de E dividido pelo número de elementos do espaço amostral, que vai ser menor, por sua vez, que o número de elementos do espaço amostral dividido pelo número de elementos do espaço amostral mesmo. Bom, resolvendo essa situação aqui, a primeira razão é igual a 0. A segunda razão, ela é, pela definição de probabilidade, pela razão que nós descobrimos agora há pouco, ela é a probabilidade de sair o evento E. E a terceira é 1. Um número dividido por ele mesmo. Tá? Então, daí tem a propriedade. Veja bem a segunda propriedade. A probabilidade de ocorrer o evento E é igual a 1 menos a probabilidade de ocorrer o evento complementar a ele. Vamos entender por que ela existe. Veja bem, como o conjunto evento, união complementar do evento é igual ao ômega, ou seja, ao espaço amostral, e a interseção entre eles é vazia, o que nós temos? Bom, primeiro nós temos que o número de elementos de E, primeiro não, né? Com essas duas conclusões, se não tem interseção e somados completam o espaço amostral, o número de elementos do E mais o número de elementos do E barra vai ser o número de elementos do espaço amostral. Isso eu já falei lá no último vídeo e fizemos exercícios a respeito disso. Tá? Bom, veja bem, se eu novamente dividir por n de ômega, o que nós temos? Nós temos dividir todo mundo, eu posso fazer isso, tá? O número de elementos de E dividido pelo número de elementos de ômega, tá? Mais o número de elementos do E barra dividido pelo número de elementos do ômega vai ser igual a quê? Ao número de elementos do ômega dividido pelo número de elementos do ômega. Ora, resolvendo essa situação toda, número de elementos do E dividido pelo número de elementos de ômega, que é o espaço amostral, eu tenho o P de E. O mesmo ocorre com o P de E barra. E aí eu tenho 1, um número dividido pelo outro. Só que eu quero chegar em P de E igual a alguém. Então, vou colocar uma seta aqui, ó. P de E vai ser igual a 1 que está do outro lado, menos o P de E barra. Ou seja, a probabilidade de um evento ocorrer é igual a 1 menos a probabilidade do evento complementar dele. A parte de explanação de conteúdo e teoria da aula de hoje já foi encerrada. Vamos entrar agora para a sessão de exercícios resolvidos, já que eu não coloquei exemplos de cálculo lá atrás, né, durante a explanação de toda a aula, nós vamos agora entrar na parte dos exercícios. Primeiro exercício. Uma urna contém 15 bolas do mesmo tamanho e mesma massa, ou seja, a probabilidade de cada uma ocorrer é a mesma. Ocorrer, no caso, ser sorteada, né? Vai ser sorteada ali. Numeradas de 1 a 15, ou seja, são 15 bolas. Uma bola é extraída ao acaso da urna. Qual a probabilidade de ser sorteada uma bola com um número maior ou igual a 11? Vamos lá. Olha só. Quem é o meu espaço amostral? É um conjunto, então tem que usar chaves. É bola 1, bola 2, bola 3, até a bola enumerada com 15. Bom, daqui nós temos que o número de elementos do espaço amostral é igual a 15. O meu evento, eu posso chamar, a gente usa muito E, tá? Mas eu posso usar outra letra. Vou usar a letra A. Meu evento A.
Só para a gente mudar um pouquinho. Qual é a probabilidade de ser sorteada uma bola com número maior ou igual a 11? Ora, são os números maiores ou iguais a 11 dentro desse espaço amostral. Então, a gente tem 11, 12, 13, 14, 15. Ora, daí nós temos que o número de elementos desse evento A é igual a 5. Bom, agora não tem muito o que fazer, né? Basta agora calcularmos a probabilidade de ocorrer esse evento. Ora, a probabilidade de ocorrer esse evento é o número de elementos do evento A sobre o número de elementos do espaço amostral. Perdão, do espaço amostral. Vai ficar 5 sobre 15. Simplificando por 5, nós temos 3 quintos. E isso aqui é o resultado da nossa probabilidade. Por enquanto, eu não vou trabalhar com decimais ou frações. Vamos primeiro entender o cálculo da probabilidade para depois aplicar a matemática básica. Tá? Um dado não viciado é lançado 2 vezes sucessivamente. Qual é a probabilidade de ocorrer 5 no primeiro lançamento de um dado, no primeiro lançamento, e um número par no segundo? Você está vendo que é letra A, né? Eu tenho item A e item B. Item A e item B, tá ok? Então, o espaço amostral é o mesmo, tá? Vamos calcular primeiro esse espaço amostral? Vamos lá. O meu espaço amostral, ele vai ser de que tipo? Ele vai ser pares ordenados, onde o primeiro elemento desse par ordenado é o primeiro lançamento e o segundo, obviamente, é o segundo lançamento. Então, no primeiro lançamento, eu posso ter 1, e aí sair 1 também. Bom, com 1 aqui eu posso ter o do 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6, 2 e 1, 2 e 2, tá? Até chegar, ó, 5, 6, 6 e 6. Bom, eu não contei quantos tem aqui, né? Não contei. Mas, pelo princípio fundamental da contagem, o número de elementos do espaço amostral vai ser calculado da seguinte maneira. Quantas possibilidades eu tenho para registrar a primeira jogada? 6 números, né? São as 6 faces do dado. 6 números. E quantas possibilidades eu tenho para registrar a segunda jogada? Também 6. Então, eu tenho 36. Okay? Já o evento, vou chamar de B, quem é o meu evento B? É ocorrer 5 no primeiro lançamento e um número par no segundo. Bom, ocorrer 5 no primeiro lançamento. Qual é o primeiro número par que nós temos aí? 2. Ocorrer 5 no primeiro lançamento e par no segundo. 4. Ocorrer 5 no primeiro lançamento e par no segundo. 6. Tem mais? Não. São só 3 números pares dentro daquele universo ali, né, do dado. Bom, daqui nós não precisamos utilizar a análise combinatória. É só contar. São 3. Então, o número de elementos de B é igual a 3. Ora, então, a probabilidade de sair B vai ser o número de elementos de B sobre o número de elementos do espaço amostral. Daí eu tenho 3 sobre 36. Simplificado, eu tenho 1/12 avos. Legal, né? Interessante. Já começou a aparecer a análise combinatória. Devagar, mas já começou. Tá bom? Agora, letra B. O produto dos pontos obtidos ser maior que 12. Ser maior que 12. Bom, do item A, a gente já tem que o número de elementos do espaço amostral continua sendo 36. Agora, vamos chamar isso aqui de evento C. Tá? O evento C. Quais são os elementos do evento C? Produto dos pontos obtidos ser maior do que 12. Bom, vamos lá. Se cair 1 na primeira jogada, e vai ter um outro número na segunda que eu faça multiplicação e eu encontro um número maior que 12?
Não, né? Até porque se eu pegar 1 vezes o maior, que é 6, é 6. Então, esquece o 1. Não pode ter 1 nessa brincadeira. Em nenhuma das duas jogadas. Agora, se caiu 2. Bom, eu vou ter, né? Não vou ter. Ó. 2 vezes 6, que é o maior. 12. É maior que 12, não maior ou igual. Então, esquece o 2. Não vai ter 2 em nenhuma jogada. 3. Vamos para o maior logo, que o maior já é mais certo. 3 vezes 6, 18. Então, 3 e 6, a gente tem 3 vezes 5, 15. Olha, 3 e 5 também. 3 vezes 4, 12. Não, esquece. Vamos pular para o 4. 4 vezes 6, 24. Então, 4 e 6. 4 vezes 5, 20. Então, 4 e 5. 4 vezes 4, 16. Também vai entrar, ó. 4 e 4. 4 vezes 3 nós já vimos que não rola. 5. 5 vezes 6, 30. Então, 5 e 6 vai entrar. 5 vezes 5, 25. Então, 5 e 5 vai entrar. 5 vezes 4 é 20, nós já vimos, também vai entrar. 5 vezes 3 também vai entrar, que é 15. 5 vezes 2, não vai. Vamos agora para o 6. 6 vezes 6, 36. Então, 6 e 6 entra. 6 vezes 5, 30 entra. 6 vezes 4, 24 entra. 6 vezes 3, 18 entra. 6 vezes 2, 12 não entra. Vocês notam que nesse cálculo eu encontrei uma quantidade considerável de elementos do evento, mas não vale a pena a gente pensar em fazer análise combinatória. Foi muito rápido a seleção desses elementos, né? E se você contar, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 elementos. Como é que nós calculamos a probabilidade? Ora, a probabilidade de ocorrer o evento C é a razão entre o número de elementos desse evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Daí a gente tem 13 sobre 36. E então nós temos que a probabilidade desse evento ocorrer é 13 sobre 36. Número 3. De um baralho comum de 52 cartas, 13 cartas de cada naipe, uma é selecionada ao acaso. Qual a probabilidade de não sair um as? Gente, preste atenção aqui. Não sair um as, tá? É o evento complementar de sair as, né? Ou seja, o que nós podemos fazer? Vamos considerar evento A de novo, sair as, tá? O evento sair as vai ter quantos elementos? Bom, o número de elementos de A é igual a 4, porque são 4 naipes. Cada naipe tem um as, então 4 cartas de as. Né? Bom, o número de elementos do espaço amostral já foi dado pelo problema, que são 52 cartas. É o seguinte, nós temos duas maneiras de fazer. Primeiro, daqui, né, a gente vai ter que o N de A barra vai ser o 52 menos 4, que é igual a 48, ou seja, são 48 cartas que não são as, tá? E aí a gente calcula a probabilidade desse evento ocorrer. Na verdade, do P de A barra, tá? Ocorrer vai ser o quê? Vai ser 48 sobre 52, que simplificando a gente tem 12 sobre 13. Ou utilizando a propriedade das probabilidades complementares. Aliás, a probabilidade de eventos complementares, que diz o seguinte: o P de A é igual a 1 menos o P de A barra. Na verdade, o que eu usei em cima foi o argumento para a demonstração dessa propriedade, né? Bom, o P de A, nesse caso,
vai ser o quê? Vai ser o 4 sobre 52, que é o número de elementos de A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Simplificando isso, o que nós temos? Nós temos 1 sobre 13. Bom, daí eu tenho que o P de A barra vai ser também 1 menos P de A, tá? Posso escrever de qualquer uma das duas maneiras. Daí eu tenho que o P de A barra, que é o evento sairás, vai ser 1 menos 1 sobre 13, né? E essa brincadeira toda vai dar 13 menos 1 sobre 13, e então eu tenho 12 sobre 13, que é também a probabilidade, tá? Você tem duas maneiras de resolver. De um baralho comum de 52 cartas, de novo, tá? Sair, qual a probabilidade de sair 7 de copas? Bom, sair o 7 de copas, só existe uma carta, tá? Vamos chamar esse evento de evento B. É a carta 7 de copas. Ora, o que nós temos aqui? Nós temos que o número de elementos desse evento é 1. Só tem uma carta 7 de copas num baralho de 52 cartas, né? A gente já sabe que o número de elementos do espaço amostral é 52, então a probabilidade de ocorrer esse evento, ou de sair essa carta, é 1 sobre 52. Agora saiu o número 7. Quantas cartas eu tenho com o número 7? Vamos considerar esse aqui o evento C, tá? Então, o evento C é cartas 7 de cada naipe. São 4 naipes. Então, o número de elementos de C é igual a 4. O número de elementos do espaço amostral segundo enunciado é 52. Então, a probabilidade de sair C vai ser, de novo, o número de elementos de C sobre o número de elementos do espaço amostral é 4 sobre 52, que vai dar 1 sobre 13. Ok? Agora, de sair um número diferente de zero, o que nós fizemos? Ora, nós descobrimos que a probabilidade de um evento é igual a 1 menos a probabilidade do complementar. O evento sair um número diferente de 7, é complementar ao evento sair 7, sair cartas com o número 7. Tá? Então, o que nós podemos fazer? Nós vamos pegar aquela probabilidade lá, tá? Que nós calculamos aqui, e subtrair uma unidade. Tá? Ou seja, a probabilidade, vamos dizer que esse cara aqui é o evento D. Tá? A probabilidade de sair D é 1 menos a probabilidade de sair D barra. Eu coloquei uma barra ali desnecessariamente, desculpa, gente. Tá? E quem é o D barra? Sair 7, né? Então, o P desse D aqui é 1 menos 1 sobre 13 do exercício anterior, tá? E aí a gente desenvolve esse cálculo, fica 13 menos 1 sobre 13, daí eu tenho 12 sobre 13. Ok? Último exercício, um pouco mais elaborado e não vou dar spoiler não, vamos ler juntos. Em um programa de TV, um programa de prêmios de TV, são colocadas 8 fichas sobre uma mesa, das quais 3 contêm prêmios. O participante deve escolher 2 fichas ao acaso e virá-las simultaneamente, ao mesmo tempo,
ao mesmo tempo. Ó, não importa a ordem, tá? Ou seja, eu quero agrupar cartas. Eu quero agrupar 2 cartas para escolher. Estão lembrando já do que eu estou falando? Qual é a probabilidade de que haja prêmios nas 2 fichas? Vamos por partes. Vamos trabalhar com espaço amostral. Trabalhando com espaço amostral, o que é? Escolher 2 cartas, né? Eu tenho que, nas 8 cartas na mesa, eu tenho que escolher 2. Então, de 8, eu escolho 2. Isso me remete a... Só colocar aqui, ó, número de elementos do espaço amostral. Isso vai me remeter à combinação de 8 elementos 2 a 2. Então, eu quero escolher 2 em 8, sem que a ordem importe. Desenvolvendo, eu tenho fatorial de 8 sobre fatorial de 2 vezes 8 menos 2. Fatorial de 8, fatorial de 2, fatorial de 6, né? Um cálculo que nós fizemos muito nas últimas aulas, né? E aqui nós estamos de frente para eles, né? 8 dividido por 2 dá 4, 4 vezes 7, 28. Então, nós temos 28 maneiras de selecionar 2 cartas, né? Entre 8 dispostas sobre uma mesa. Agora, vamos ao evento. Vamos chamar de evento E, para não perder o costume, tá? Ora, o evento E, ele vai ocorrer como? O número de elementos de E vai ser dado como? Olha só, eu tenho... O evento é o que nós desejamos que ocorra, né? O que nós desejamos que ocorra? As fichas sorteadas. Quantas fichas sorteadas com prêmios, desculpa. Quantas fichas com prêmios tem sobre a mesa? 3. Mas quantas eu posso selecionar? 2. Então, de sorte, eu vou conseguir selecionar 2 cartas entre 3. Tá? Então, quantas maneiras eu posso sortear 2 cartas em 3? É escolher combinação 3 cartas 2 a 2. Na verdade, eu não vou escolher 3 cartas 2 a 2, eu vou escolher 2 cartas em 3. É calcular a combinação de 3 2 a 2. Daí eu tenho fatorial de 3 sobre o fatorial de 2 vezes o fatorial de 3 menos 2, que é 1, né? E aí eu tenho fatorial de 3 sobre 2 vezes 1 fatorial. Daí eu vou ter 3 vezes 2 vezes 1 sobre 2, corta, corta, então eu tenho 3. Por fim, o que vai acontecer? A probabilidade de ocorrer o evento E é igual ao número de elementos de E sobre o número de elementos do espaço amostral. Isso vai se dar como? 3 sobre 28. P de E é igual a 3 sobre 28. Ok? Esse é um problema muito legal, muito interessante e do nível com que nós vamos tratar a maioria dos problemas daqui para frente, tá? Utilizando a análise combinatória em muitos casos. Como exercitamos, quem é o meu aluno que está me acompanhando desde o estudo de análise combinatória, nós utilizamos muito os cálculos de combinação e aqui não deixaremos para trás, ok? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Desculpa algumas situações que ocorreram aí de gaguejar e tudo mais. Essa aula nós fechamos a parte primeira do cálculo de probabilidade, tá? Nas próximas aulas nós estaremos trabalhando outros casos, né, de interpretações de problemas de cálculo de chance, tá? Que, enfim, podem estar ocorrendo.
E aqui você viu a parte básica do cálculo de probabilidade, principalmente com espaços equiprováveis. Tá? Daqui para frente nós estaremos trabalhando com espaços equiprováveis, salvo exceção, onde eu estarei fazendo um vídeo extra, vou publicar aqui no meu canal. Por isso, você que não está inscrito ainda no meu canal, se inscreva aí no meu canal para que você esteja por dentro desses pequenos vídeos, fora os cursos que estão sendo montados aqui. E você que é meu aluno da Rede Estadual do Rio de Janeiro, para você que é amigo meu ou dos meus alunos, sejam bem-vindos ao meu canal. Me siga no Instagram, pedro.matemática, e fique por dentro das informações que eu acho interessante compartilhar com vocês. Fiquem na paz, até uma próxima. Aí está a referência bibliográfica da aula de hoje, ele está aula 1, mas é da aula 2, tá? Na verdade, é a mesma referência, livros ótimos, um deles eu mostrei hoje, o outro eu mostrei na última aula, tá? Fiquem na paz e até uma próxima.